Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre e vamos fazer a correção da PO em Física 1 do segundo trimestre do segundo ano do ensino, segunda série do ensino médio. Vou gravar vou gravar essa correção em forma de aula, tá? Que sirva para caso alguém tenha que fazer mais alguma prova desse assunto. Então vamos ver aqui o que temos. De acordo com o nosso estudo e sobre o efeito Doppler, responda o que se pede. Explique em que consiste o efeito Doppler. Então, o efeito Doppler, ele é um fenômeno que percebe, que calcula, que explica. Não, fenômeno é o que se vê. Se vê uma distorção da frequência. Quando dois objetos, fonte de som ou de onda eletromagnética, tanto faz, vamos falar de onda de forma geral, está se aproximando do observador, se a fonte está se aproximando do observador, existe um encurtamento do comprimento de onda. Quando ocorre o encurtamento do comprimento de onda, existe um aumento da frequência. A frequência tende a ser maior. Quando a gente fala de som, frequência maior tende a ser agudo. Quando a gente fala luz, a frequência maior tende a ser para o lado do violeta. Quando você tem um afastamento relativo entre a fonte e o observador da fonte de onda, seja som ou luz, ou seja onda mecânica ou eletromagnética, o que acontece? Um alongamento do comprimento de onda. Esse alongamento do comprimento de onda força uma diminuição da frequência, porque comprimento de onda maior, você vai ter frequência menor. Lembrando a relação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes a frequência, né? Então, o comprimento de onda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. E quando você tem, então, um afastamento relativo entre a fonte e o observador, você vai ter uma diminuição da frequência. Para o som, significa que ele tende ao grave, né? E para a luz, significa que ela tende para o lado do vermelho, que explica a expansão do universo, visto que o espectro eletromagnético das estrelas distantes de outras galáxias está deslocado para a cor vermelha, chamado efeito redshift. Então, a gente tem um deslocamento para o vermelho por causa do efeito Doppler, onde a gente tem um alongamento, na verdade, um, um encurtamento do comprimento, um alongamento do comprimento, então uma diminuição da frequência, tá bom? Seria essa a explicação. Eu vou colocar aqui a explicação. Qualquer coisa nesse sentido, que estiver bem próxima disso, para mim basta. Bom, é, aqui no efeito Doppler, a gente tem. Depois eu poderia até colocar para vocês, mas busquem. É sempre interessante esse fenômeno. Aqui eu coloquei na letra B um cálculo, 0,75. Coloquei a equação. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se eu coloquei para você a equação, diferente das outras correções, onde a pessoa pelo menos sabe qual é o conceito físico, o equacionamento físico, nesse caso aqui a gente não vai nem considerar, porque ou o cara acerta o valor aqui, a montagem, pelo menos a montagem e a resposta, eu dei a equação, então fica para mim superada essa fase. Então, vou grifar o que é importante antes que eu me atrapalhe aqui na solução. Uma fonte sonora, a fonte sonora se aproxima de um observador com velocidade de 72 km por hora, 20 metros por segundo. Enquanto o observador, se afasta da fonte com velocidade de 18,5 metros por segundo. A velocidade do som no ar é 340, ele quer a frequência emitida pela fonte é 12.000 Hz, ele quer a frequência ouvida, tá? Então aqui eu ficaria assim, ó. Uma coisa importante, uma fonte sonora, você tem a fonte e você tem o observador. O positivo é sempre do observador para a fonte. A fonte se aproxima. Então, se a fonte está se aproximando, nossa, mas ficou horrível isso aqui, né? E eu vou pôr essa bagaça, vou pôr aqui. Você tem a fonte e o observador. O referencial positivo é sempre do observador para a fonte. Ele fala, a fonte sonora se aproxima do observador. Então, a velocidade da fonte é contra o referencial. Então, vai ser menos 20 metros por segundo.
E observa que eu coloquei, inclusive, já em metros por segundo, para os bonitinhos não se atrapalharem com isso. E a velocidade do observador, ele se afasta. Então, a fonte se aproxima e o observador se afasta. Então, vai ser menos 5 metros por segundo. Enquanto a velocidade do som é de 340 metros por segundo no ar. Então, vai ficar assim, ó. 1.200 vezes 340 menos 5, 340 menos 20. Então, a frequência ouvida, aqui, ó, de novo, é 12.000, né, gente? 12.000. 12.000 que multiplica 335 dividido por 320. Aqui vai dar, multiplicando e dividindo. Então, 12.000 vezes 335 dividido por 320. Deu 12.562,5 Hz. Tá ok? Então, esse daqui foi o exercício do efeito Doppler que eu cobrei. Espero que tenham entendido a relação de sinal. Bom, vamos falar um pouquinho agora, 2 pontos de teoria, para quem gosta de teoria em prova. Vamos falar sobre a ressonância. A ressonância, a gente explicou nas demonstrações físicas desse último laboratório, que pena que foi depois da prova, mas está sendo sempre muito complicado marcar os horários de laboratório. A ressonância é quando você tem um sistema mecânico atingido pela frequência, uma ressonância, uma frequência externa. Os dois entram em ressonância. Quando a frequência natural de um objeto é atingida por uma frequência externa de mesmo valor, os dois começam a vibrar juntos, tá? Eu dei exemplos na sala de aula como se fosse aquela ponte, a ponte de Tacoma, que se foi a ruína por conta da ressonância entre o seu tabuleiro e os estais por conta do vento, né? Estais são os cabos que seguravam, a ponte entrou em uma ressonância construtiva. Eu falei também sobre aquele exemplo que a gente pode quebrar copo, né, com uma certa frequência. Se você acertar a frequência do copo, esse copo vai começar a vibrar na mesma frequência e vai acumular energia, aumento da amplitude, e isso pode levar, se não tiver um amortecimento, à ruína, à quebra do copo. Então, a ressonância, basicamente, é quando as frequências natural do objeto e a frequência externa que excita, que faz vibrar o objeto, elas se encontram, se casam, são da mesma frequência, tá? Aqui em casa mesmo, quando minha esposa dá ré no carro para estacionar, o barulho do carro entra em ressonância com a janela vibra junto com o carro. Mas só o carro dela faz isso, porque só o carro dela entra em ressonância com a janela. O meu carro já não faz, porque a frequência do motor é diferente. O barulho, o som que o motor faz é diferente, tá? Esse é o fenômeno. E o outro fenômeno físico que eu cobrei aqui é o da reflexão. A reflexão é quando a luz bate e volta. Ela bate no meio e volta. Ela pode refletir sobre um espelho, pode refletir sobre um vidro, pode refletir numa parede. A onda sonora bate na parede e volta na forma de um eco, de uma reverberação, de um reforço. A luz bate na parede, você enxerga os objetos, ou bate no espelho, você enxerga a imagem nítida. Então, a reflexão é o fenômeno físico do meio devolver de volta a luz, certo? Ele pode até absorver uma parte, mas ele devolve outra, então ele reflete. As leis da reflexão a gente vai falar durante a aula, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Não muda nada, não muda nem a frequência, não muda o comprimento, não muda a velocidade, não muda nenhuma característica da onda, tá? Esses são os dois fenômenos físicos que estavam valendo aqui 2 pontos. 1 ponto cada um. Bom, aqui estão as respostas, né? Exatas. Ele não está com. Deixa eu falar para ele aceitar a ressonância. Adicionar, dicionário. Eu não conhecia essa palavra. Então, ressonância e reflexão.
A gente então, tem lá, estudamos cinco fenômenos, aí são dois. Exercício 3. Duas fontes coerentes, quer dizer, em fase, emitem ondas que se propagam a 3 centímetros por segundo e se superpõem no ponto P, como indica a figura ao lado, situado a 5,2 centímetros de F1 e 5,8 centímetros de F2. Se a frequência for 5 Hz, faça o que se pede. Determine o comprimento de onda. Então, vamos lá. Velocidade é lambda vezes a frequência. Vamos pegar os dados aqui do exercício, fica mais fácil. Fontes são coerentes, em fase. Essa história de falar que estão em fase, isso está lembrando a gente o seguinte, que os N par vão dar interferência construtiva e N ímpar vão dar interferência destrutiva, porque a fonte é coerente, fonte em fase. Aí ele fala que a velocidade de propagação são 3 centímetros por segundo, que a distância do ponto da fonte 1 é 5,2, da fonte 2 é 5,8 e a frequência são 5 Hz, um monte de 5 aqui. Então a velocidade são 3 centímetros por segundo, com comprimento e frequência. Frequência de 5 Hz. Então o comprimento de onda ficou igual a 3 centímetros dividido por 5 Hz. Isso aqui vai dar 0,6 centímetros. Comprimento de onda em 0,6 centímetros. Fácil, simples, assim. Agora eu quero saber se a interferência é construtiva ou destrutiva. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco lá que a diferença de caminho é n vezes lambda sobre 2. E calculo o valor do n. Como a fonte 1 e a fonte 2 estão em fase, significa que eu vou ter interferência construtiva para n par e vou ter interferência destrutiva para n ímpar. Então, a diferença de caminho, você pega o maior, 5,8, e subtrai do menor, 5,2, igual a n, que multiplica 0,6 sobre 2. 5,8 menos 5,2 dá 0,6, igual a n vezes 0,3. Então, n passa dividindo, dá 0,6 por 0,3, isso aqui dá 2. 2 é par. E par, nesse caso, vai dar interferência construtiva. Então, a resposta era a interferência ser construtiva. Tudo bem? Vamos ao 4. Em uma corda homogênea de 2,5 metros, vou grifar aqui, fica mais fácil. Uma corda homogênea de 2,5 metros de comprimento, 2 kg de massa, está submetida a uma força tensora de 80 newtons, as suas extremidades são fixas, produz uma onda. Ele quer a densidade linear e que ele quer a velocidade de propagação na corda. Então, a densidade linear é igual à massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Então, a densidade linear vai ser igual à massa de 2 quilos dividido por 2,5 metros. É como se você fizesse 2,0 por 2,5, como se fosse 20 por 25. 20 dividido por 25 é 0,0. Aí, deixa eu pensar, são 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, resta 0. Então, a densidade linear deu 0,8 quilogramas por metro. Tá bem? Então, olha, é uma questão de um ponto bem simples. E para achar a velocidade, a equação de Taylor. A equação de Taylor fala que a velocidade é a raiz quadrada
da densidade pela força de tração na corda. A densidade, nossa, deu 0,8. Tem que estar em quilogramas por metro. 0,8 dividido por 80. Então, a velocidade, o 0,8 tem uma casa decimal. E o 80, vamos colocar uma casa decimal para cortar a vírgula. Então, é como se fosse 8 por 800. E a mesma coisa aqui, raiz quadrada de 1 sobre 100. É a mesma coisa aqui, 1 sobre 10. Então, a velocidade é igual a 0,1 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda nessa corda. Tá bom? Aplicação da equação de Taylor para a velocidade de onda mecânica se propagando em corda. Exercício 5. As radiações eletromagnéticas se diferenciam principalmente pela frequência de oscilação. Quando a energia da onda eletromagnética é suficiente para quebrar ligações químicas, disse que estamos perante a radiação ionizante. Quando a energia não é suficiente, a radiação disse não ionizante. Considerando nossos estudos sobre este assunto, faça o que se pede. Cite um mísero exemplo de uma radiação ionizante e explique a sua utilização. Pessoal, aqui já vieram, assim, já percebeu alguma coisa na hora. Radiação ionizante são aquelas que têm frequência acima do violeta. Então, ultravioleta, olha só, você tem que pensar no ultravioleta, a outra é raio-x e a outra é raio gama, tá? Qualquer uma dessas três respostas serviriam neste lugar. Só que eu vou dizer que eu vou ser muito criterioso com isso. Por quê? As questões teóricas, elas têm um grau de, eu diria assim, de possibilidade da pessoa que tem mais facilidade em lembrar de conceitos responder com facilidade. Não precisa nem ter matemáticas aqui. Então eu vou pedir que seja exatamente ionizante no ionizante e não ionizante no não ionizante. Senão vai acabar com a graça, vira uma zona, não é uma bagunça. Então, ultravioleta, para que serve? Por exemplo, a gente sabe que o UVA é bactericida. Ou qualquer outro exemplo que você lembre e seja plausível, ok? O raio-x, a gente sabe que o raio-x é usado para exame radiológico, né? Exames. A gente pode colocar exame de imagem. E o raio gama, para que serve? O raio gama, como ele tem o poder de ionização, também pode servir para tratamento, né? Tratamento contra câncer, mas uma coisa que eu acho bem interessante, que seria a manipulação genética. Do mesmo jeito que ele faz mal para os genes, para a modificação genética, ele pode fazer bem. Então ele pode fazer modificação genética, porque ele pode produzir sementes modificadas, né, e coisas do tipo. Cite um exemplo de radiação não ionizante e suas aplicações. Eu não vou nem comentar, né? Mas a luz visível é uma radiação não ionizante. Depois dela, a gente tinha agora me esqueci, hein? Ah, não. O infravermelho. A gente tinha o infravermelho. Depois dela, a gente tinha as microondas. E aí as ondas de rádio. Aí as aplicações, a luz visível, né? Para se ver, né? O infravermelho, por exemplo, o controle remoto de uma televisão. A microonda, né? A microonda pode ser o forno de microondas. Ondas de rádio, transmissão de dados. Ou rádio e TV, tá? Então aí
É só lembrar que eu bati forte muito tempo no espectro eletromagnético. Questão 6. Quando, quando adaptado à claridade, o olho humano é mais sensível a certas cores de luz do que em outras. No gráfico ao lado, temos a indicação da sensibilidade relativa do olho em função do comprimento de onda do espectro visível. Dados que 1 nanômetro é vezes 10 a menos 9 metros. Assim, considere as cores correspondentes aos intervalos de frequência a seguir. Então, aqui ele está dando para nós as frequências. Então, do violeta, do verde, do amarelo, do laranja, laranja, vermelho. Assim como a velocidade da luz. V igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Para a velocidade. Para a velocidade da luz, as informações apresentadas no gráfico determinem a cor a qual o olho humano é mais sensível. Bom, primeiro, a maior sensibilidade está no gráfico. Então, do gráfico, a maior sensibilidade o comprimento de onda, porque aqui está escrito lambda. Então, aqui, ó, se a gente for olhar, que são 540 nanômetros. Beleza. A partir dessa, eu preciso descobrir qual é a frequência. Então, V igual a lambda vezes a frequência. Então, a frequência é igual a V sobre lambda. Igual ao exercício que a gente fez na sala de aula, tá? Então, aqui, a velocidade são 3 vezes 10 a oitava, dividido por 500 nanômetros, 540. 540 vezes 10 a menos 9 metros. Pessoal, 3 vezes 10 a oitava é como se fosse 3.000 vezes 10 a quinta, dividido por 540 vezes 10 a menos 9. Então, eu gastei um pouquinho da notação científica do 10 a oitava para o 3 virar 3.000. E aí o numerador fica maior que o denominador, o que facilita a conta. Agora, fazendo 3.000 dividido por 540, a gente vai ter um 5,56 vezes 10 a quinta menos 9. Então, fica 5,56 vezes 10 a menos, vezes a mais 14 Hz. 5,56 vezes 10 a 14, 5,56 vezes 10 a 14 indica para nós a cor verde. Assim é que eu consigo justificar a resposta dessa questão, né? A resposta da questão está marcada aqui. Então, aqui a gente tem a faixa de frequência que combina com aquela absorção, com aquela sensibilidade do olho humano. O olho humano ele enxerga melhor a frequência do verde. A resposta era essa. Respostas sem justificativas matemáticas serão parcialmente aceitas, porque fica muito complicado entender o que a pessoa relacionou se não for claramente demonstrada a solução. E também isso faz parte da prova. Essa questão a gente fez na sala de aula, quando eu pedi para vocês, naqueles dias, calcularem qual era a frequência do espectro eletromagnético, né? Então, teve uma aula que eu fiz para o vermelho, eu mostrei como faz a conta, eu achei a frequência, e pedi como lição de casa para você calcular do violeta. Então, aqui teria que fazer a mesma tarefa que nós fizemos durante as aulas. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado da prova, que acho que foi bem equilibrada, teve um pouquinho de tudo, e, e a gente espera a máxima aprovação aí nessa daqui. Se não der certo, tem a REC 1. Então, estudem, já viram qual que é o conteúdo, pelo roteiro de estudos e pela prova. Visitem novamente todo o material que eu disponibilizei para vocês, o livro de vocês, as coisas estão todas sempre por ali, tá?
Forte abraço, até a próxima correção. Tchau, I.